Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E continuando as nossas comemorações de outubro, eu resolvi trazer para vocês algumas dicas e receitas especiais de Halloween. Então, se você está resolvendo fazer alguma festa de Halloween esse ano, ou às vezes vai fazer algum aniversário nesse tema de monstrinho, essas coisas, essas dicas, essas receitas, elas vão dar super certo, vão combinar muito bem com a festa. Começando hoje, eu vou passar para vocês 5 modelos de cupcakes decorados no tema de Halloween. Esses cupcakes, além de serem super simples de fazer, eles são bem acessíveis também, porque os elementos que eu estou usando para decoração deles são coisas que a gente consegue encontrar facilmente no supermercado. E para que você possa fazer várias decorações ao mesmo tempo, eu utilizei elementos iguais em algumas dessas decorações, então você consegue comprar um ingrediente só e utilizar ele em vários modelos diferentes. Os modelos são cemitério, fantasminha, morceguinho, Frankenstein e múmia. Para fazer o cemitério, primeiro de tudo a gente precisa fazer a nossa terrinha. Essa terra do cemitério vai ser a mesma que a gente vai utilizar no cupcake do fantasma. Então a gente vai fazer ela em uma grande quantidade e vai separar entre esses dois cupcakes. Para fazer essa terra é super simples. A gente só precisa triturar os biscoitos grosseiramente, depois misturar o cacau e a manteiga na mão mesmo ou com uma colher, até que tudo esteja bem misturado, que toda essa sua mistura ela esteja num tom marrom claro. O legal aqui é quando você for triturar o biscoito, não deixar ele virar um pó. Tritura ele grosseiramente mesmo, que sobre os pedacinhos, para dar uma impressão de sujeira na terra, e daí ele fica com uma cara mais de Halloween. Feita a nossa terra, você vai deixar ela de lado um pouquinho. A gente vai pegar os cupcakes, que você já deixou pronto antes, você já recheou, já fez o que você queria, e a gente vai passar uma leve camada de cobertura em cima deles. Essa cobertura você não pode colocar muito, porque senão a gente vai perder o formato do cupcake. A gente não quer isso, a gente só vai colocar um pouquinho de cobertura em cima para servir de cola, para a gente conseguir colar a nossa terrinha em cima desse cupcake. Aqui você utiliza a cobertura da sua preferência. Eu estou utilizando buttercream, mas você pode fazer com buttercream, pode fazer com chantilly, pode fazer com brigadeiro, o que você quiser. Desde que você faça uma leve camada em cima, tá tudo certo. Depois de todos os cupcakes cobertos, você vai colocar a terra em cima do cupcake. Você vem com uma colher mesmo e vai colocando, jogando essa terrinha ali em cima e dá uma leve pressionada com a mão para toda ela ficar bem fixa em cima do cupcake. Você pode também virar o cupcake de ponta cabeça e mergulhar a superfície dele dentro do pote da terrinha para essa terrinha grudar ali em cima dele também. Depois disso, em todos os cupcakes que estão com a terrinha em cima, você vem com uma faca e você faz um leve corte próximo à lateral. Esse corte vai servir de apoio para quando a gente for colocar as nossas lápides. Para fazer a lápide, você vai pegar aquele biscoito maisena que já tem o formato ideal para a gente fazer o nosso cupcake e você vai banhar ele no chocolate ou leite. Não precisa banhar ele inteiro. Pode segurar na pontinha e banhar só o resto de chocolate, porque uma parte desse biscoito vai ficar para dentro do cupcake mesmo, então não precisa se preocupar em banhar ele inteiro. Depois que você banhou esse seu biscoito, para o acabamento dele já ficar mais bonitinho, já ficar mais certo, você já coloca ele naquele corte que você fez em cima do cupcake. Não precisa se preocupar em afundar ele, já deixar ele na posição certa. A gente só vai banhar ele no chocolate e colocar ele em cima do cupcake de pezinho para ele secar. E depois disso a gente vai se preocupar com o acabamento. Então você vai lá, banhou todos os seus biscoitos, colocou eles todos em cima dos cupcakes, deixa secar. Assim que estiver seco, a gente vai ajustar a posição da nossa lápide. Você precisa afundar ela até não enxergar mais a parte do biscoito que não tem chocolate. Até que toda a parte que esteja para fora na superfície esteja coberta com chocolate. Se por um acaso, quando você estiver fazendo isso, acabar caindo umas terrinhas ou as laterais da lápide ficar meio estranha, você pode vir com a terrinha de volta e preencher um pouquinho mais o cupcake aonde ficou essas falhas. Depois disso, a gente vai vir com o nosso chocolate branco derretido e a gente vai desenhar primeiro a cruz nas nossas lápides. Se você quiser colocar hippie, se você quiser escrever alguma coisa, fique à vontade, solta a criatividade e escreva o que você quiser nas suas lápides. E na terra, para ficar um pouquinho mais divertido, com chocolate branco mesmo, você pode desenhar uns ossinhos, umas mãos, talvez se você tiver a habilidade de fazer um rostinho de uma caveira, o que você quiser que pareça que tenha ossos, que alguém mexeu nessa terra recentemente e que estava desenterrando o corpo que estava ali. Depois disso, tá pronto o cemitério, não precisa mexer mais. Lindo e maravilhoso!
Vamos agora fazer o fantasminha. Para fazer o fantasma, super simples também. Basicamente, a gente só precisa de uma cobertura branca e de um saco de confeitar com o bico perlê. Ou você pode usar o saco sem o bico, só que o acabamento talvez não fique muito bom. Se você tiver o bico perlê, ajuda muito no acabamento. Primeiro pega um pouquinho da sua cobertura e cobre todos os seus cupcakes. O mesmo processo que a gente fez lá no cemitério. Uma camada leve só para servir de cola para nossa terra. Antes de colocar a terra, a gente vai fazer o nosso fantasma. Porque se você for tentar fazer um fantasma em cima da terra, ele não vai grudar. E você vai só se estressar, não vai conseguir fazer direito. Então, você vai vir com a sua cobertura, que já está no saco de confeitar com o bico. Em cima dos cupcakes, mais no cantinho, você vai ir apertando o seu saco e soltando a cobertura uniformemente, fazendo um pico. Como se fosse fazer um suspiro, só que um pouquinho mais alto. Eu fiz todos eles à mão livre, um deles deram umas leves tombadinhas, ficaram um pouquinho tortos, mas era isso que eu queria para trazer um movimento a mais, para parecer que eles estavam se mexendo mesmo. Se você não quer isso, você acha que é muito bagunçado e quiser garantir que seus fantasminhas vão ficar retos, você pode vir com um palito de dente e você posiciona o palito de dente na posição onde vai ficar o seu fantasma e daí você vem com o bico, faz o palito entrar por dentro do bico e vai soltando essa sua cobertura para cima, que o palito de dente vai segurar essa cobertura. Não vai dar 100% de estabilidade, mas é alguma coisa já é uma garantia que ele não vai se mexer tanto. Só lembra de avisar quem for comer os seus cupcakes que dentro daquele cupcake de fantasminha tem um palito de dente. Porque senão a pessoa pode vir toda feliz para morder o fantasminha e acabar machucando a boca, porque se machucou com o palito. Então, se fizer com o palito de dente, não esquece de avisar todo mundo que vai ter um palito de dente ali. Depois disso, a gente vai completar a nossa base do cupcake com aquela terrinha. Cuidado para não encostar muita terrinha no fantasma para ele não ficar sujo. Depois disso, a gente vai fazer as plaquinhas do fantasma. Aqui, basicamente, o fantasma em si já está pronto, mas eu queria trazer um pouquinho mais de diversão, trazer uma coisinha mais engraçada pro cupcake, então eu resolvi fazer plaquinhas das falas dos fantasmas. Para fazer as plaquinhas, a gente vai utilizar aquele salgadinho Stixi. É aquele salgadinho que tem formato de uma varetinha. Ele é ideal pra gente fazer plaquinhas, o que for aqui, porque ele já tem o formato certo que a gente precisa. A gente não precisa se preocupar em fazer essa etapa da plaquinha, ela já está pronta ali. Então você vai pegar esse seu salgadinho, você vai cortar em pedacinhos menores, da altura da plaquinha que você vai querer, coloca eles em cima de uma folha de papel manteiga. Com chocolate ao leite derretido, você vai desenhar um retângulo na ponta do seu Stixi. Desenha um retângulo bem bonitinho ali e deixa secar. Se você quiser fazer outros formatos, tipo balãozinho de fala também, pode fazer à vontade. Eu optei pelo retângulo. Quando estiver seco, você vem com o chocolate branco, derretido também, e escreve a sua mensagem nas plaquinhas. Aqui eu escrevi Bu, que é um sustinho do fantasma, para ficar mais legal. Escreveu a sua fala em cada uma das plaquinhas, deixa secar de volta. Quando terminar de secar, você vai retirar as suas plaquinhas do papel manteiga e simplesmente fincar elas em todos os cupcakes do ladinho do fantasma. E depois disso, só para finalizar, a gente vem com o chocolate ao leite derretido e desenha o rostinho do fantasma. Depois disso, desenhou o rosto, nossos fantasminhas estão prontos também. Só reservar eles do lado e vamos agora fazer os nossos morceguinhos. Primeiro de tudo, para fazer o morcego, a gente vai precisar de bolacha Oreo ou Negresco. Essas bolachas, elas são pretas, que já são a cor do morcego, então tem que dar preferência para uma bolacha que seja dessa coloração. Você vai pegar as suas Oreos e você vai abrir todas elas e retirar o recheio. Cuidado para não quebrar, porque a gente vai precisar usar bem essa parte preta da bolacha. Então tenta não quebrar o máximo possível. Cada bolacha vai render 2 discos. Um desses discos você vai deixar inteiro e o outro você vai cortar na metade pra gente fazer as asinhas do nosso morcego. Você vem com um pouquinho de chocolate derretido, pode ser o preto ou o branco, tanto faz. E você vai pegar aqueles disquetes, M&M's, aqueles confeitos bem redondinhos. Escolhe uma cor divertida para ser o olho do nosso morcego e você vai colar 2 desses M&M's no nosso disco maior, no nosso disco que ficou inteiro, para formar os olhos do morcego. Depois que estiver seco, você vira ele ao contrário, vai passar um pouquinho do seu chocolate, que está servindo como cola aqui, na parte de trás desse disco inteiro, e aqueles discos que a gente cortou na metade, você vai colar eles nessa parte de trás,
fazendo as asas do morcego. Toma muito cuidado para quando você for pressionar esse meio disco atrás, para não pressionar muito forte e acabar quebrando tudo. Então pressiona com leveza, cola ele bem e deixa no cantinho secando. O morcego já vai estar quase pronto, já vai ter ganhado vida já. A gente só precisa fazer as finalizações do rosto dele. Primeiro você vai com o chocolate branco derretido desenhar os dentinhos do morcego para dar bem aquela ideia de morcego de vampirinho. Desenha 2 triângulos na parte mais abaixo dos olhos e depois disso com o chocolate ao leite você faz 2 pinguinhos, um em cada um dos M&M's para finalizar o olho do morceguinho. Se você quiser fazer ele mais vesguinho, pode fazer do jeito que você quiser. Se quiser também, às vezes, desenhar uma sobrancelha em cima para parecer que ele tá mais brabo ou o que for, também já sabe, né? É só soltar a criatividade, fazer da maneira que vocês acharem que vai ficar mais legal. Feito isso, os nossos morcegos estão prontos. A gente só precisa colocar eles em cima dos nossos cupcakes. Você vai cobrir os seus cupcakes com a sua cobertura, da maneira que você normalmente cobre, e em cima de cada um dos cupcakes você coloca um dos seus morceguinhos. Está pronto o nosso morcego. Depois disso, vamos fazer o nosso Frankenstein. Esse é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas mesmo assim ainda bem tranquilo de fazer. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma cobertura verde. Você pega uma cobertura da sua preferência que seja branca e você, com corante em gel, você tinge essa sua cobertura de verde. Ou então você pode até fazer uma cobertura de limão, mas é interessante que você coloque um pouquinho mais de corante para ele ficar aquele verde bem forte, bem Frankenstein mesmo. Com essa cobertura bem verde, a gente vai cobrir os nossos cupcakes. Aqui é legal você não chegar muito nas bordas, deixar um espacinho entre o Frankenstein e a borda do cupcake, para que dê uma diferença mesmo, para que as pessoas consigam enxergar esse Frankenstein, para que não vire uma coisa só, que às vezes pode virar muita bagunça e ele não fique no formato certo. Então, mais centralizado, você primeiro vai fazer um caracol na base do cupcake. Depois você para de apertar o seu bico, vai para a parte de cima e faz o segundo caracol exatamente igual na parte de cima. O ideal aqui é que o seu cupcake, a parte de cima da nossa cobertura, fique bem retinha e toda a lateral tenha a mesma altura. Feito isso, você vem com uma espátula ou até uma faca sem serra e você vai alisar toda a lateral dessa cobertura verde, para que fique bem lisinho e a gente consiga fazer o rosto do Frankenstein bem bonitinho ali, ele não fique muito deformado. Se ficar um pouquinho deformado, é o Frankenstein também, não tem problema, mas tenta alisar um pouquinho para dar uma aparência um pouquinho melhor para o seu cupcake. Depois disso, a gente vai fazer o cabelinho do nosso Frankenstein. O cabelo dele é bem pretinho, então você pega um pouquinho das horas que sobrou do seu morceguinho e tritura bem até ficar no ponto de pó. Chegou nesse ponto, você vem com o seu Frankenstein, você vira ele de ponta cabeça e você encosta só a superfície da cobertura no seu óleo que está triturado e esse pozinho ele vai grudar inteiro em cima do Frankenstein e vai formar o cabelinho dele. Se por um acaso sobrou algum buraquinho ali naquela superfície que não foi completada com o óleo, é só você pegar um pouquinho desse pozinho e jogar em cima, mas cuidado para não ir pó nas laterais do Frankenstein, para não acabar sujando o nosso Frankenstein e ele ficar meio feinho. Tenta colocar só em cima da cobertura. Feito isso, a gente vai pegar o nosso Stixi, aquele salgadinho em formato de palito, vai cortar 2 pedacinhos bem pequenos e colocar um de cada lado do Frankenstein para ser aqueles pininhos, sabe aqueles pininhos do pescoço do Frankenstein? É meio que essa a ideia, você coloca um de cada lado só para dar essa impressão de monstrinho a mais. E depois disso, para finalizar, a gente vai fazer o rostinho do nosso Frankenstein. Você vai pegar o chocolate ao leite derretido e você vai desenhar o rosto do seu Frankenstein da maneira que você quiser. Aqui eu optei por fazer só os olhinhos e do lado, na lateral dele, eu fiz uma pequena cicatriz para dar uma impressão de remendado do Frankenstein mesmo. Mas você finaliza o seu Frankenstein da forma que você achar melhor, do que você achar mais fofinho. Se quiser também fazer o olhinho dele com M&M's, igual a gente fez no morceguinho, pode fazer, solta a criatividade, faz o Frankenstein que você quiser e vai ficar lindo, eu tenho certeza. Por último, a gente vai fazer as nossas múmias. A múmia, eu juro que é o mais fácil de todos para fazer. O único problema, sim, é que você precisa de um bico específico para você fazer a múmia. Você vai colocar a sua cobertura no saco de confeitar com o bico cesta. Tem aquele bico que a gente usa para fazer design de cesta em bolos. Só que em vez de usar a parte que sai aquele listradinho do bico, você vai usar
a parte lisa do bico para cima, para que as faixas da nossa múmia fiquem bem lisinha. Então, para fazer a múmia, primeiro você vai colar os M&M's no lugar dos olhos da múmia e depois disso, com a cobertura no saco de confeitar e a parte lisa para cima, você vai fazendo as faixas da sua múmia totalmente aleatório, da maneira que você quiser. Só cuidado para não preencher muita área do olho para os olhos não sumirem. A gente quer que aqueles olhos apareçam para realmente dar a impressão da múmia. Se você sumir com os olhos, talvez não passe essa impressão de múmia, então cuidado com essa parte. Mas só vai fazendo faixas e listras ali em cima e quando você completar todo o cupcake, vai estar com a cara da múmia já basicamente. Para finalizar, para dar uma carinha mais legal para ela, você pega o seu chocolate ao leite derretido e faz 2 pinguinhos, um em cada olho. Pronto, a nossa múmia está pronta. Bom, gente, são essas as decorações que eu tô passando pra vocês hoje. Eu acho que, como vocês puderam ver, elas são bem fáceis, bem simples de fazer. Não tem muito trabalho, não tem muita técnica por trás. Então, se você for fazer uma festa, tanto de aniversário, tanto de Halloween, o que for, que tiver esse tema, tenta fazer essas decorações que eu tenho certeza que vai dar uma impressão ótima na sua mesa, ok? E se você gostou do vídeo, não se esquece de dar like, de comentar, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tudo aquilo de sempre. E também não se esqueçam que agora todas as receitas estão lá no nosso blog. Então se você não entrou no blog ainda, não conhece ele, entra lá, dá uma passadinha, lê os posts que tá tudo muito legal. Enfim, gente, é isso por hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E não se esqueçam de stay sweetly ever after. Beijo, tchau. Não, não. Esquece. Eu trouxe o besourão aqui. Tô com medo.